Bom, galera, essa é a nossa primeira aula. A gente vai falar sobre Estado, né, durante algumas aulas, mas hoje a gente vai falar sobre as teorias sociológicas clássicas sobre o Estado. Então, o que os autores clássicos da sociologia têm a nos dizer sobre esse assunto? De início, eu acho interessante a gente entender, né, ou relembrar o que seria esse Estado moderno. Ele vai surgir, portanto, da desintegração do mundo feudal, né, por meio das revoltas sociais dos camponeses, a recusa em pagar os impostos feudais, ocorre também os crescimentos das cidades, crescimento do comércio. No Estado moderno também vai ter uma forte centralização política, administrativa, jurídica e econômica em torno de um projeto de nação unificada. Então, vai ter uma unidade territorial, então vai ter um limite geográfico para o Estado atuar de forma legítima. Então, o Estado ele só vai poder atuar naquele limite geográfico. Então, quando a gente pensa em Estado moderno, a gente pode pensar em centralização e unificação. Mas o que o Marx tem a nos dizer sobre esse assunto? É legal a gente lembrar que ele está escrevendo em um momento em que o capitalismo ainda estava em formação. Ele também nunca se dedicou, né, a formular uma teoria específica sobre o Estado. E aí, num primeiro momento, ele vai definir o Estado como uma entidade abstrata que estava em contradição com a sociedade. Olha só que interessante, ele vai falar que seria uma comunidade ilusória. Então, o Estado ele é uma comunidade ilusória porque ele vai procurar conciliar os interesses de todos, mas principalmente os interesses daqueles que dominavam economicamente a sociedade. Olha só. Então, essa é a primeira definição que o Marx vai dar para Estado. Depois, em 1847, ele escreve a ideologia alemã em parceria com Engels, né? E aí, nesse livro, ele vai tratar um pouquinho da divisão do trabalho, da propriedade privada, que para ele vai ser geradoras das classes sociais, e ele vai falar que todos esses elementos foram responsáveis pela base do surgimento do Estado. Estado esse que é a expressão jurídico-político da sociedade burguesa. Então, para Marx, o Estado ele é classista, ou seja, ele representa uma classe e não a sociedade como um todo. Lembre-se, expressão jurídico-política da sociedade burguesa. Então, ele está falando aí da burguesia. Ele vai falar que a organização estatal também vai garantir as condições gerais da produção capitalista. Em 1848, ele escreve um manifesto, também em parceria com Engels, e aí ele vai falar que os dirigentes do Estado moderno funcionavam como um comitê executivo da classe dominante, ou seja, a burguesia. Então, mais uma vez, ele trata da dominação da burguesia no Estado moderno. Essa é uma frase que até ficou famosinha, né? Que ele trata do Estado moderno. Em 1871, ele escreve A Guerra Civil na França. E aí, nesse livro, ele solta uma ideia muito interessante. Ele vai falar assim, olha, a indústria está se desenvolvendo, tá ampliando, né? E, em conjunto com isso, também está se aprofundando o antagonismo e as contradições de classe. Então, está aumentando as tensões. O Estado, por sua vez, vai adquirir cada vez mais um caráter repressivo. Então, ele coloca o caráter repressivo do Estado nesse momento. E aí é bom a gente lembrar que o Marx, ele nem sempre coloca o Estado sendo administrado diretamente por um burguês, nem sempre. Mas ele vai falar pra gente que a estrutura do Estado é burguesa. Ué, como assim? A estrutura do Estado sempre vai representar os interesses da classe dominante. Então, o Estado está estruturado na sociedade capitalista em função do capital. E então, a gente pode pensar que o Estado é, portanto, uma organização cujos interesses são os da classe dominante na sociedade capitalista, ou seja, a burguesia, né? E aí, esse é um trecho do manifesto,
onde ele coloca, né, o executivo no Estado moderno é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. E aí fica o trechinho completo, para quem se interessar, né, dá uma pausa aí no vídeo, lê rapidinho. Essa é uma questão que costuma cair em prova, né? Eu já vi bastante exercício sobre isso, então é importante que vocês entendam. Bom, mas o que o Durkheim tem para nos dizer sobre Estado? Primeiro, a gente tem que lembrar que ele é um autor que se preocupa muito com a coesão social, né? Ele vai falar, olha, a sociedade está ficando cada dia maior, está ficando cada vez mais complexa. Então, o Estado, nesse cenário todo, ele vai ser fundamental. E aí ele vai falar que o Estado, nas palavras dele, concentrava e expressava a vida social. E para o Durkheim, o Estado ele tinha uma função moral. Mas como assim? Ele falava que o Estado tinha que realizar e organizar as aspirações dos indivíduos para assegurar o pleno desenvolvimento do indivíduo por meio da educação pública. Educação essa que não podia ter fins religiosos. Então, ele vai dar uma atenção aí especial para a questão da educação. Ele é um autor que leva muito em conta a educação. Tanto é que ele escreveu um livrinho aí que se chama Educação e Sociologia. Não é um livro muito famoso, mas é um livro muito interessante onde ele coloca suas ideias sobre educação. Legal. Outro ponto para Durkheim é que ele achava que o Estado não era antagônico ao indivíduo. Lembra de Marx? Marx está falando, olha, o Estado está em contradição com a sociedade. Durkheim vai falar, não, o Estado ele até ajudou os indivíduos, o Estado foi lá e emancipou o indivíduo do controle despótico que alguns grupos estavam tendo. A gente pode pensar grupos como família, igreja, né? Ele vai falar, o Estado emancipou os indivíduos e agora os indivíduos têm mais espaço para desenvolver a sua liberdade. Então, para Durkheim, o Estado emancipou os indivíduos. E aí ele vai falar que o Estado e os indivíduos têm que ter uma relação. Então, é importante que os governantes sempre se comuniquem com os indivíduos e os indivíduos, por sua vez, têm que acompanhar as ações do governo. Ele vai falar, olha, a gente pode acompanhar por meio dos jornais. Na época dele tinha a questão, né, da educação cívica. Hoje a gente pode pensar em acompanhar aí diversas outras formas, né? Temos a internet, por exemplo. Então, para Durkheim, o Estado, ele é o organizador da vida social. Ele vai ter o propósito de fortalecer a consciência coletiva da sociedade. Então, o Estado ele é bem necessário na modernidade, né, para o Durkheim, e ele vai falar que também vai ajudar a garantir os direitos individuais. Legal, esse é Durkheim. Mas e o Weber? O que o Weber achava sobre tudo isso? Weber ele vai escrever em um momento que tudo está mais desenvolvido, né, mais burocratizado. E ele vai olhar para a sua realidade, então ele vai olhar para a estrutura política alemã, ele também vai ver um pouquinho do sistema político dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele vai até observar a Rússia. Mas ele vai levar em conta o Estado alemão e vai falar o seguinte, olha, o verdadeiro poder estatal está nas mãos da burocracia militar e civil. E ele vai dizer que o Estado é uma relação de homens dominando homens por meio da violência essa que é legítima. Então, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que detêm o poder. Mas para Durkheim, para Weber, o que interessava a ele era entender o que legitima esse domínio todo, né? Pensando que legitimidade a gente pode entender como valor que leva as pessoas a aceitarem a obediência a algo. Então, legitimidade é aquilo que diz se um comando deve ou não ser obedecido. E aí ele vai ver que existem 3 formas de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a legal. Então vamos ver. A dominação tradicional, ela vai ser aquela movida pelos costumes, pelas normas, por valores tradicionais. Então, ele fala aí que é até a orientação habitual para o conformismo. É aquela dominação voltada para a tradição. Então, vamos pensar num exemplo. Dominação tradicional, família patriarcal. Então, o líder, né, o homem, né,
exerce um poder que vai ser tradicionalmente obedecido. Ou então a gente pode pensar num líder religioso que as pessoas acreditam que foi escolhido por Deus e que também vai ser tradicionalmente obedecido. Então, essa é a dominação tradicional. Tem a dominação carismática. Então, essa dominação vai estar fundada na autoridade do carisma pessoal. Então, eu vou obedecer porque eu admiro as qualidades pessoais de uma pessoa. Então, eu obedeço porque eu admiro, né, aquela pessoa, admiro o seu carisma. A gente pode pensar que essa dominação ela é exercida pelos profetas das religiões, por líderes militares, heróis revolucionários e até líderes de um partido. Pensando aí na nossa realidade, fica mais fácil a gente relacionar como líderes de um partido. A outra dominação é a dominação legal. Em alguns lugares vocês vão ver que chamam ela de dominação racional legal. Ela é movida pela obediência a um estatuto. Então, eu vou respeitar as leis e os regulamentos. E a forma mais pura da dominação racional é a burocracia. Então, a gente pode pensar, como exemplo aí de dominação legal, os servidores do Estado. Então, vamos lá, vamos melhorar isso. Na dominação legal, as relações de funcionários vão ser impessoais. Então, por exemplo, agora, para eu ter um cargo, eu preciso ter habilidade, competência. Eu não vou ser nomeada para um cargo só porque eu conheço alguém ali que tem um poder, fala, ei, fulano, lembra de mim? Ai, a gente foi amigo na escola. Então, será que você pode arranjar aquele cargo para mim? Não. Agora, para eu ter um cargo, eu vou ter que ter uma formação, eu vou ter uma função definida por contrato, eu vou ter direitos, eu vou ter dever. Então, isso também vai valer para o chefe. Então, essa é a dominação legal. Então, para o Weber, o Estado moderno é o Estado racional que detém o monopólio do uso legítimo da força física dentro do território que controla. Essa é uma frase que resume todo o pensamento dele sobre o Estado, é uma frase também famosinha, que também costumam pegar bastante essa questão em vestibular, então prestem atenção, costumam sempre fazer uma brincadeira com esse monopólio do uso legítimo da força, então eu já vi questões mexendo com isso, então prestem bastante atenção no Weber em relação ao Estado. E é isso, então hoje a gente viu o Estado moderno, o que o Marx, o Durkheim e o Weber pensam sobre tudo isso. Então por hoje é isso, espero que tenha ficado claro. Eu sei que tem um autor aí que é mais fácil, outro que é mais difícil, acho que nessa questão o Weber é um pouquinho mais chatinho, mas é possível de entender. Então é isso, e por hoje é só. Então até a próxima.